Bora lá desvendar um daqueles conceitos da gramática portuguesa que, olha, vive dando um nó na cabeça da gente, mas no fundo é o que faz nossa comunicação funcionar direitinho. A gente está falando de regência. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta clássica, uma daquelas que com certeza já fez muita gente parar para pensar. E a resposta, acredite, nos joga bem no centro do nosso assunto de hoje. Pois é, o nome por trás dessa dúvida toda é regência. Pensa nela como a regra do jogo que diz como as palavras devem se conectar para fazer sentido juntas, sabe? É o que garante que a música da nossa língua soe afinada. Ok, falando de um jeito mais técnico, a regência é uma relação de dependência. É bem simples. Uma palavra, que a gente vai chamar de regente, pede um complemento. E a outra, a regida, vem para completar o sentido. Uma meio que não vive sem a outra para a frase funcionar. Para entender isso de vez, tem uma analogia que é perfeita. Pensa numa orquestra. O que acontece lá? Tem um maestro, que rege, que comanda, e tem os músicos, que são subordinados a ele, que seguem as orientações, certo? É exatamente essa harmonia que a gente busca na construção de uma frase. Trazendo essa orquestra para a gramática, a gente tem exatamente isso. O termo regente é o nosso maestro. É ele quem dá o comando, quem exige um complemento para fazer sentido. E do outro lado tem o termo regido, que é o músico. Ele obedece, ele completa o sentido que o maestro começou. Tá, mas quem pode ser esse maestro, esse termo regente? O comando pode vir de duas fontes principais, ou de um verbo ou de um nome. E quando a gente fala nome, pode ser um substantivo, um adjetivo. E olha, cada um desses maestros rege a orquestra da frase do seu próprio jeito. Tem até um ditado adaptado que ajuda a gravar isso. Manda quem pode e obedece quem tem preposição. É isso aí. O ponto-chave aqui é que muitas vezes essa obediência, essa conexão entre as palavras, precisa de um elemento especial, a preposição. A preposição é exatamente isso. Ela é o elo, o conector. Continuando na nossa analogia, ela é tipo um uniforme obrigatório que o músico tem que usar para se juntar à orquestra. Se não tiver uniforme, a ligação entre o maestro e o músico fica estranha. Não funciona como deveria. Olha só como isso funciona na prática, é bem visual. O maestro, acreditamos, exige o uniforme, ou seja, a preposição em, para se conectar com o músico ou sucesso. Resultado, acreditamos no sucesso. Já o maestro fome, que é o nome, pede a preposição de para se ligar a aprender. Daí vem fome de aprender. E agora, olha que interessante. O verbo adoram. Esse é o maestro que dispensa o uniforme. Ele se conecta direto com o verão. Simples assim. Bom, agora que a gente já entendeu a ideia geral da orquestra, vamos ver que existem dois tipos principais de regência. E a diferença entre eles é bem simples. Depende de quem é o maestro. De um lado, a regência verbal. O nome já diz tudo, né? O maestro é um verbo. Como no exemplo, obedecer aos pais. O verbo obedecer rege a frase. Do outro lado, a regência nominal. Aqui, o maestro é um nome, como substantivo obediência. E olha que legal, obediência aos pais. Mesmo mudando o maestro, de verbo para nome, a preposição exigida, o a, continuou ali. Então, resumindo o processo. Passo 1, a regência verbal. O maestro é o verbo acreditar. Ele pede a preposição em, e a gente tem acreditamos no sucesso. Passo 2, a regência nominal. O maestro é o substantivo fome. Ele pede a preposição de e o resultado é fome de aprender. Ou seja, cada regente comanda e determina qual vai ser o conector. Mas um alerta importante. É preciso ficar de olho nas armadilhas. Alguns verbos são meio temperamentais. Eles mudam de regência dependendo do sentido. O verbo pagar é um exemplo clássico disso. Se você paga algo, tipo a conta, não tem preposição, é direto. Mas se você paga a alguém, aí sim a preposição a entra em cena. Pagar ao balconista. Deu para notar a diferença? E no final das contas, por que tudo isso é tão importante? Porque dominar a regência é como afinar o seu instrumento antes do show. Garante que a música da sua comunicação saia limpa, clara, correta. Ajuda a evitar qualquer ruído ou mal-entendido na mensagem que se quer passar. Então, fica aqui um convite à reflexão. Na próxima leitura, na próxima conversa, que tal tentar identificar quem são os maestros e os músicos nas frases? Vamos ver que a orquestra da nossa língua está literalmente em todo lugar, tocando o tempo todo.